Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, dando continuidade à nossa série no Evangelho de Mateus. Iniciamos estudando o Evangelho de João, um capítulo por dia. Fizemos a mesma coisa, conforme o direcionamento que temos recebido do Senhor no livro de Atos, e estamos assim agora no Evangelho de Mateus. Chegando já próximo à metade do Evangelho de Mateus, estamos agora no capítulo 12, e hoje nós vamos tratar desse assunto que nesse capítulo ressoa. Nós devemos sair de cima do muro. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Saia de cima do muro. O muro não é de Deus. O muro representa a mornidão espiritual. O muro representa aquele estado de letargia e omissão, aonde nós não temos a obstinação de rejeitar a pessoa de Deus, mas ao mesmo tempo não temos a dedicação de seguir de perto a Jesus Cristo. Então ficamos em cima do muro. E isso não é algo novo, é algo que a gente percebe tanto no Antigo Testamento, tantas vezes, quanto no Novo. Mas no Antigo Testamento, de maneira especial, Deus usou muitas vezes o povo, usou os profetas para repreender o povo nesse sentido. E um dos profetas que mais foi usado dessa forma foi o profeta Elias. E de maneira muito forte, ele sobe no Monte Carmelo, desafiando todos os profetas de Baal. Mas a mensagem dele não era contra os profetas de Baal. Assim como a nossa mensagem não é contra o mundo, e muito menos a favor dele, mas a nossa mensagem basicamente é para aqueles que são de Deus, tanto os achados quanto os perdidos. Existem pessoas que são de Deus e que ainda nem sabem disso. Saberão quando ouvirem. E Elias então ele sobe e ele diz: olha, até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Até quando a gente vai ficar? Não, eu sei que eu devo ficar mais firme com Jesus. Eu sei, talvez agora que a gente está iniciando o ano, hoje é apenas o terceiro dia do ano de 2021, e aí a gente diga: é verdade, eu sei que eu preciso ficar mais firme com Jesus. Mas se você já era crente em 2020, você não fez essa mesma proposta no início do ano 2020? Eu sei que eu preciso ficar mais firme com Jesus. Eu sei que eu preciso deixar determinados hábitos. Eu sei que eu preciso iniciar novos hábitos. E por que não começou ainda? Essa é a grande questão. Essa é a posição perigosa, irmãos. Esse é o caminho mais perigoso que leva ao inferno. É o caminho suave, de uma ladeira quase que imperceptível, que você vai descendo e descendo e descendo e descendo e descendo. É o caminho da omissão. É o caminho fácil que muitos procuram para chegar ao céu. É o caminho do atalho, que não existe. É o caminho que muitas vezes tenta evitar os montes e os vales perigosos. Então aqui o Senhor Jesus, que não evitava dificuldades, muito pelo contrário, ele as atraía. Por ser luz, as trevas o perseguiam, ou pelo menos tentavam. E nós vimos no capítulo 4, que mostra a tentação de Jesus, tanto aqui em Mateus quanto em Lucas, que Satanás ele se ausentou até momento oportuno. Satanás nunca deixou de
tentar prejudicar a pessoa de Cristo. Ele usou a boca do principal amigo de Jesus, por assim dizer, que é o apóstolo Pedro. Ele usou um dos discípulos mais íntimos, que foi chamado de apóstolo, para trair Jesus. Assim também Satanás nunca vai se ausentar da vida de um cristão verdadeiro, e ele vai procurar de todas as formas não esfriar a sua fé, mas amorná-la, porque ele sabe que uma fé morna suscita muito mais a ira de Deus do que uma fé fria. Por mais que, do ponto de vista da lógica humana, talvez isso não faça sentido, mas da lógica bíblica é assim. Então aqui no capítulo 12, nós iniciamos esse capítulo 12 com o Senhor Jesus falando sobre um ponto importante, que não existe apenas um dia para adorarmos a Deus. Nós devemos adorar a Deus o tempo todo, em espírito e em verdade. Capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, era um sábado. Sábado onde os judeus, de maneira religiosa, procuravam guardar o sábado, como se Jesus, Deus o Pai, assim quisesse. Mas na verdade esse dia foi criado para demonstrar a glória que Deus merece receber da sua criação. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Searas, irmãos, eram aquelas grandes plantações de trigo. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. As espigas de trigo, irmãos, são, eu creio que vocês já devem ter visto, pelo menos em filme, né? E você esfrega ela assim, ela cai uma espécie de umas sementinhas, e eles comiam aquelas sementinhas, e eles estavam fazendo isso. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram, e aqui é de notar que, por mais que a gente ache que não está sendo observado, a gente está sendo sempre observado. Às vezes a gente está em determinados lugares como a igreja e a gente se sente à vontade aqui, a gente sabe que é a casa do Pai, que é casa de oração, e às vezes a gente, acha que ninguém está olhando para a gente, ou em casa, ou em outro lugar, mas nós estamos sendo sempre observados por pessoas que querem usar o nosso mau testemunho ou o nosso testemunho para de alguma forma tentar falar mal do caminho. Perceba, assim como nós não deveríamos ter inimigos humanos, Satanás sabe que muitas vezes nós não estamos atentos a isso. E uma das coisas que mais diverte, por assim dizer, os demônios, é colocar um homem contra outro, uma pessoa contra outra, pelas mais diversas e bobas questões. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E eles estavam aqui mentindo. A lei dizia que não se deveria trabalhar no sábado. O sábado deveria ser um dia exclusivo de adoração a Deus. Só que os fariseus perverteram isso, acrescentaram uma série de coisas, interpretações que não eram de acordo com a vontade do autor da palavra. Então, eles disseram, eles estão quebrando o sábado. Não, isso era permitido. Eles não estavam trabalhando, eles estavam apenas comendo, saciando a fome dele. Jesus, inclusive, vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi? Perceba, Jesus ele não respondeu de maneira direta, porque
Porque aquelas pessoas, de fato, elas não queriam aprender, elas queriam contender. Infelizmente, na igreja está repleto de pessoas assim. Pessoas que às vezes adentram as portas do santuário, não para aprenderem como devem se portar, não para aprenderem como devem caminhar o caminho de Cristo, mas muitas vezes para contender por todas as questões. Por exemplo, quantas pessoas já chegaram e disseram: mas pastor, aqui vocês não guardam o domingo? Eu disse: meu filho, se você quer guardar o domingo, você escreve domingo no papel e guarda no bolso. É a única forma de você guardar o domingo. Guardar um dia. Aí essas pessoas que muitas vezes se dizem reformadas, eu fico assustado com isso, né? Porque Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. A pessoa diz que é reformada, ela sabe de quais 5 solas, ela fala as doutrinas da graça, e aí vem com essa questão de guardar o domingo, no lugar de guardar o sábado. Aí eu disse: quem foi que Deus usou assim, que foi o expoente da reforma protestante? As pessoas vão dizer sem pensar, né? Lutero. Claro que foi Lutero. Tá bom. Mas você sabe o que foi que Lutero dizia a respeito disso? Você deve viver como se Cristo morresse ontem, ressuscitasse hoje e fosse voltar amanhã. E você vem comigo com essa questão de guardar um dia na semana, e aí você faz o que na segunda? E na terça? E na quarta? E na quinta? E na sexta? E no sábado? Aí você vem e de maneira hipócrita coloca sua máscara no domingo e guarda o domingo. Por que isso não tem sentido, irmãos? Jesus disse para a mulher samaritana, para uma pessoa que de fato queria aprender. Então ele fala de maneira direta: eu sou o Messias. E ele diz para aquela mulher que queria aprender: Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. É esse tipo de adorador e de adoração que Deus o Pai o busca, e não aqueles que supostamente dizem guardar um dia em homenagem a Deus, como se fosse isso que Deus quisesse. Então Jesus aqui, de maneira muito enfática, ele vai responder na linguagem deles, que se diziam doutores da lei. Então eles compreendiam esse fato que está escrito aqui no Antigo Testamento. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi? Não lestes o que fez Davi? Está escrito em 1 Samuel 21. Davi estava fugindo da ira de Saul, de uma ira, diga-se de passagem, por inveja. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a eles, e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Está escrito em Levítico 24, Êxodo 29. Mas diante de Deus, todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Diante de Deus, o mais importante é o amor, é a misericórdia. Você vai deixar uma pessoa morrer de fome e um pão se estragar, dizendo que supostamente isso honra a Deus? Você acha que honra? Vamos imaginar que aqueles pães ali não fossem de plástico, mas de verdade. E chegam pessoas famintas aqui na igreja, a gente só tem aqueles pães. Não, mas ali é para enfeitar a mesa para Deus, a gente não pode, né, mexer naquilo dali. Mas você não pode. O que é mais importante para Deus? Misericórdia, compaixão ou religiosidade? Tantas pessoas que dizem amar a palavra de Deus, mas na hora de cumpri-la, passam longe. Jesus mais uma vez responde: ou não lestes, versículo 5, na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado. Números 28, 9, essa é a referência. Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa.
Porque os próprios sacerdotes eles tinham que trabalhar. O serviço de adoração a Deus não podia ser interrompido em nenhum dia, nem no sábado. Era necessário que os holocaustos fossem feitos, era necessário colocar azeite para que as lamparinas não se apagassem. Os sacerdotes eles trabalhavam, inclusive no sábado, e eles ficavam sem culpa. Paulo responde essa questão pelo Espírito de maneira muito direta. Tudo aquilo que fazemos para o Senhor não é em vão. Em outra passagem ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, independentemente do dia da semana. Você deve ser cristão 7 dias por semana, e não apenas um dia. E não apenas durante um momento num culto solene. Ou não lestes, pois eu vos digo, versículo 6, aqui está quem é maior que o templo. Quem é maior, o templo ou o Criador de todas as coisas? Quem é maior? Para aqueles judeus era o templo. Aqueles judeus veneravam o templo, assim como tem muitos católicos que veneram igrejas, o Vaticano, o Papa e tantas outras coisas. Existem evangélicos também que veneram determinados lugares, como um monte, pessoas que dizem que têm o sonho de ir para Israel e tomar banho na água do Rio Jordão. Isso tudo, irmãos, assim, é pecado. Enxergar um lugar mais espiritual do que o outro, não. Você pode encontrar pessoas espirituais e pessoas carnais. Mas para as pessoas espirituais, todos os lugares são lugares de adoração. Porque Deus sempre está com eles. E eles sempre andam na companhia de Cristo. Jesus diz: aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Muitas vezes a gente tenta, como ensinam os espíritas, a lei da compensação. A doutrina espírita, ela ensina isso. Por isso que tem essa questão da reencarnação para eles. Então você viveu uma vida ruim na reencarnação passada, que não existe, que fique bem claro. A doutrina espírita é uma grande mentira. Mas assim, você fez alguma coisa ruim, então você tem que vir nessa vida e você tem que pagar. Aí você fica imaginando, né? Vamos imaginar que a doutrina espírita supostamente estivesse correta. Então, aquela pessoa que está passando fome, aquela pessoa que está numa situação de rua, ela está passando isso porque na vida passada ela foi uma pessoa ruim, não foi? Mas se eu ajudar ela, eu não estou ajudando ela. Por quê? Porque eu estou deixando ela de sofrer o que ela tem que sofrer. Porque ela está pagando o que ela fez na vida passada. Então, se eu ajudar ela, eu estou desajudando ela. Porque senão ela vai ter que vir em outra vida para poder pagar o que ela está devendo. Olha que loucura, né? Mas tem um monte de gente que diz que é intelectual e que é espírita. Como Deus envergonha. A doutrina espírita por si só é uma estupidez, insensata, sem lógica alguma. Mas muitas vezes os cristãos abraçam essas doutrinas de religiões estranhas. E não se engane, o espiritismo não é algo que surgiu com Allan Kardec, não. O espiritismo, essa ideia de reencarnação, é algo que sempre existiu nas religiões pagãs. O próprio Egito acreditava nisso. Por isso que os faraós eram enterrados com um monte de tesouro e tal, e eles acreditavam em reencarnação. Você vai para as religiões orientais, como o budismo e outras coisas, eles acreditam em reencarnação. Mas aqui Jesus está dizendo: não, o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Não existe compensação do ponto de vista de Deus. A única coisa é: você fez algo de errado? Então você tem que se arrepender e mudar.
e não tentar pagar pelo seu pecado. Judas tentou, não foi? Judas tentou compensar o seu pecado. Ele pegou as 30 moedas de prata que ele tinha vendido Jesus e ele foi devolver, e ele disse: eu pequei entregando o sangue inocente. Mas aquilo adiantou alguma coisa para ele? Não. Todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Deus quer misericórdia. E a ideia de misericórdia, irmãos, não é você ser uma pessoa tolerante com o erro. Não é você passar a mão na cabeça daqueles que estão indo em direção ao inferno a passos largos. Mas a ideia de misericórdia e compaixão é fazer e desejar ao semelhante aquilo que você deseja para você. Então, irmãos, se eu e você, se a gente estiver indo para o inferno, a gente não queria que uma pessoa nos sacudisse e nos colocasse na direção certa, não? Eu queria. Então aqui ele está dizendo: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. A adoração só é recebida por Deus se ela vier de um coração sincero e arrependido. Uma adoração, uma oferta que é dada por um coração sujo é rejeitada por Deus. A oferta de Caim foi rejeitada por Deus por causa do coração dele. Não é porque Deus não gostava de fruta e verdura, não. Porque se você pegar as ofertas do Antigo Testamento, existem ofertas de cereais. Mas era o coração dele que não estava correto diante de Deus. Então aqui ele diz: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Não adianta vocês tentarem compensar. Eu fiz algo errado aqui, então eu vou fazer algo certo ali. Eu maltratei fulano, então eu vou comprar uma caixa de chocolate para ele. Não, vai e peça perdão. A gente vive num mundo onde a gente pensa que tudo pode ser comprado, não é assim? Mas Deus não pode. Eu quero misericórdia e não holocaustos. Se vocês tivessem seguido isso, está escrito em Oséias 6,6: não teríeis condenado inocentes. Quantas pessoas foram queimadas, decapitadas por crimes que nunca cometeram? Jesus é o paradigma para isso. O julgamento mais injusto do mundo foi o julgamento de Jesus. A liderança religiosa judaica quebrou todos os protocolos para poder condenar Jesus. Não se poderia julgar ninguém à noite. Não se poderia condenar ninguém à morte em menos de 24 horas. Uma série de protocolos que deveriam ser respeitados, eles respeitaram todos para poder matar Jesus. Sede de sangue, o sangue do justo. Essa sede do sangue do justo ainda não cessou. Os ímpios ainda continuam perseguindo os crentes. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Olha que coisa, Jesus é o Senhor do descanso. Perceba como essa passagem está intimamente ligado ao finalzinho do capítulo 11. E vocês, como eu, nós sabemos que quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele não dividiu em capítulos e versículos. Isso foi feito muito tempo depois por outras pessoas com o objetivo de ajudar, por assim dizer, na compreensão do texto. Mas Jesus havia dito no final do capítulo 11: vinde a mim todos os que estáis cansados. Não é isso mesmo? E a palavra descanso no hebraico, a palavra sábado no hebraico, ela vem da palavra sabá, que significa descanso. Jesus é o nosso descanso. Eu sou o Senhor do descanso de vocês. Não é um dia na semana que vai dar descanso para vocês. Sou eu que renovo o cansado. Sou eu que dou vigor àqueles
daqueles que estão enfraquecidos. E Jesus então continua, assim como também continua a perseguição dos seus opositores. Olha que coisa. Versículo 9: tendo Jesus partido dali, ele entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram: Jesus, é lícito curar no sábado? Olha que coisa, irmãos. Olha até onde vai a maldade do ser humano. É lícito curar no sábado? Claro que é. E tem dia agora para se fazer o bem? Infelizmente as nossas igrejas evangélicas têm adotado essa teologia maluca. Então você tem a quinta-feira dos milagres. Aí você vai sexta-feira na igreja e diz: não, mas tem que vir quinta-feira, você não quer um milagre? Não, eu quero libertação. Então você veio no dia errado, é para vir na sexta. Você veio na terça? É sexta da libertação. Olha que coisa louca. Por que isso não tem sentido, irmãos? E aí eles perguntam para Jesus: é lícito curar no sábado? É claro, fazer o bem o tempo todo. Enquanto estamos vivos, devemos fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus responde: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, depois o pessoal fica dizendo que eu tenho coisa contra os bichos. Meu filho, eu só estou interpretando a Bíblia do ponto de vista correto. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? E aí? Jesus pega eles na parte mais sensível. Qual é? O bolso. Então você está dizendo que guarda o sábado, né? Que não pode fazer nada no sábado, nem curar uma mão, tem que ficar só jejuando, orando, tudo bem. E se sua ovelha cair ali no buraco? Você deixa ela lá? Não, rapaz, se eu deixar ela lá, vai morrer de um dia para o outro. Mas não tem que guardar o sábado? Mas ela vai somar um prejuízo. Não tem isso agora? Perceba, isso daqui é o exemplo, irmãos, de que o homem deseja uma religião que lhe seja conveniente. A gente quer um horário no culto que seja conveniente. Você já viu a dificuldade, por exemplo, de marcar uma reunião? Tem a reunião de mulheres, que é todo último sábado do mês, né? Vamos imaginar buscar, que a gente vai marcar uma reunião de homens de Deus. Olha, irmão, a gente vai marcar no, segundo sábado do mês. Aí você diz: vamos marcar 9 da manhã. Rapaz, 9 da manhã eu não posso, trabalhando. Aí você diz: então vamos marcar 2 da tarde. 2 da tarde eu não posso, horário do baba. Então vamos marcar 6 da tarde. 6 da tarde eu não posso, rapaz, porque 6 da tarde é o horário que eu saio para passear com a minha família, com a minha esposa. E aí, como é que vai ser? Todo mundo tem alguma desculpa. É uma dificuldade marcar qualquer coisa na igreja. Por quê? Porque todo mundo já tem a sua agenda. E ninguém está nem aí para a agenda de Deus. E o pessoal acha que isso é normal. É isso que é ficar em cima do muro. Entende? Então Jesus, ele vai lá e ele diz: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair na cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito aos sábados fazer o bem. E na segunda a gente faz o que? O mal? E na terça faz o mal? E na quarta faz o mal? Então a gente faz o bem todos os dias. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e ele ficou sã, e a mão ficou sã, assim como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida, porque fazer o bem inevitavelmente atrairá o mal.
Olha que coisa. Se você quiser viver uma vida tranquila, você tem que ser uma pessoa morna. O mundo chama o morno de equilibrado, ou fulano. Eu gostei de fulano porque ele não é radical. Ele é um cristão equilibrado. Ele não tem esse negócio, esse radicalismo assim, de dizer que só Cristo salva. Não, ele também respeita que eu sou budista, ele também respeita a pessoa que é espírita e diz que todo mundo é de Deus. Eu gosto de cristãos assim. Você é assim? Não. Eu não sou assim, não. Ah, então você é um daqueles cristãos radicais? Estou tentando ser. Um dia eu vou atingir esse nível. Espero. Porque é isso que o Senhor quer. Sabe, irmãos? Eu não sei. Tem alguém que quer ir para o céu? Eu quero. E assim, a Bíblia é um livro assim maravilhoso quando você de fato quer aprender acerca de Deus e a sua maravilhosa vontade. Qual o único homem que subiu ao céu sem ver a morte da nossa geração? Enoque não conta, porque ele viveu numa geração antes do dilúvio. Da nossa geração, o único homem que subiu ao céu sem ver a morte, quem foi? Quem foi? Elias. Elias era um radical. Elias não tinha conversa com ele, meu filho. Ou você é de Deus, ou você é de Baal. Não tem meio termo. Olha, Elias, vamos fazer o seguinte, rapaz. A gente bota Deus e a gente deixa Baal lá no cantinho dele. Não vai fazer mal nenhum. Vai sim. Você é de quem? Quem é que você vai seguir? Jesus disse, porque necessariamente quando você tentar agradar um, você vai desagradar o outro. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Como cristão, irmãos, a gente precisa se pronunciar na mesma, sabe, na mesma força e no mesmo vigor e na mesma determinação que o nosso Senhor nos ensinou. Jesus disse no capítulo anterior, capítulo 11, que estudamos sexta-feira, que nenhum discípulo é maior do que o seu mestre, que o discípulo deve ser como o seu mestre. Então aqui a gente tem que entender que se você está em cima do muro, eu vou ser muito direto, você está perdendo o seu tempo. Deus não está aceitando sua adoração. As pessoas às vezes acham que o pastor está sendo exagerado, que o pastor está sendo grosseiro, que o pastor está sendo, sei lá, exigente demais. Não, irmão, eu estou lendo a Bíblia para vocês, a gente está estudando, e tudo aquilo que eu estou pregando a vocês é aquilo que eu tenho que viver. Só Deus sabe o que pregar, o que eu prego tem custado para mim e para minha família. Só Deus sabe. Então, ele diz aqui, assim que Jesus curou aquele homem, as pessoas, em vez de se arrependerem, perceberem que elas estavam erradas, não, elas querem matar ele. Então Jesus se retira, versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Por quê, irmãos? Porque Jesus já tinha ensinado para os seus discípulos: olha, se você chegar em uma aldeia e não quiserem receber vocês, o que você faz? Sacode a poeira dos seus pés e vai para outro lugar. Então Jesus se retira dali. Jesus sabia que eles não queriam ouvi-lo, eles queriam apenas discutir com ele. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não lhes pusessem a publicidade. Olha, quando uma cura de fato vem de Deus, irmãos, ela não é usada como ferramenta de propaganda para a igreja. Percebeu como a maioria das igrejas evangélicas está errada nos seus testemunhos? Assustador. Pega determinadas pessoas: eu era pobre, aí ganhei dinheiro, eu tinha isso, e aí assim, eu fiz isso, meu casamento estava horrível, meu filho estava não sei aonde. Meu filho, Deus fez alguma coisa na sua vida? Então seja grato a Ele, vivendo uma vida para a glória dEle.
e não participando desse circo evangélico que se tornou hoje a igreja evangélica moderna. Advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Jesus não queria publicidade, não esse tipo de publicidade. Jesus queria ensinar às pessoas o caminho, a verdade e a vida, e levá-los de volta para perto do Pai, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Olha a referência mais uma vez ao Antigo Testamento e aos profetas. Isaías 42: eis aí o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. A ideia de se compraz é: a minha alma se alegra nele. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá e nem gritará, e nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. A ideia é justamente que Jesus não veio criar tumulto. Jesus não veio criar um clima de luta e rivalidade entre as pessoas, mas muito pelo contrário, ele veio chamar aqueles que são seus por meio da pregação. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E olhe como a questão do juízo é uma questão central na fé cristã. Você precisa entender que você vai prestar contas. Eu vejo pessoas que às vezes elas colocam nas mídias sociais e até respondem isso durante conversas e debates: não, só Deus pode me julgar. E você não tem medo disso, não? Eu sei que Deus vai te julgar, vai me julgar também. E você não tem medo disso? Você acha que você é justo o suficiente para no juízo de Deus você ser inocentado? Você acha que você é? Eu não sou. Eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo como meu advogado, como meu salvador, como meu intercessor, como meu substituto. Eu preciso dele. Mas as pessoas vivem por aí à torta e à direita, usando determinadas frases, achando que essas frases estão salvando-as, quando na verdade essas frases estão externalizando uma condenação que elas nem sabem. A gente teve um exemplo uma vez aqui no CAC, uma pessoa que ficou aqui com a gente durante algum tempo no CAC. 90% das pessoas que chegam aqui, elas estão preocupadas muito mais em tirar a documentação do que em buscar Cristo. E aí uma dessas pessoas disse: pastor, eu quero tanto tirar minha identidade e tal, perdi meus documentos todos. E aí depois de um tempo essa pessoa foi tirar a identidade, e no dia que ela foi buscar a identidade demorou um pouquinho. Quando ele percebe, a polícia chegou e prendeu. Tinha um mandado de prisão contra ele. E aí foi preso. Ele não sabia. Ele tinha feito algo no passado, ele achou que não tinha dado nada, mas tinha. E ele foi preso. Você imagina que isso acontece aqui na Terra. Você já imaginou no céu? Aqui a pessoa contrata um advogado, existem uma série de artifícios que os advogados criminalistas conhecem muito bem para soltar os culpados. Mas no céu é diferente, irmãos. E aí naquele grande dia, só Deus me julgará. Aí vai chegar o dia que Ele vai julgar. E aí? Ô Senhor, mas eu amo tanto o Senhor. Você me ama? Você sempre colocou sua família em primeiro lugar.
Você sempre foi uma pessoa que usou todos os seus recursos financeiros para você e para as pessoas que você gostava. Você nunca se preocupou com a obra de Deus, com o semelhante. E você vem dizer para mim que você me ama. Você acha que Deus não vai julgar, irmão? Por isso que o Espírito Santo, quando de fato ele invade, ele não bate, por favor, eu quero entrar. Não, o Espírito Santo de Deus, ele invade o coração de uma pessoa, ele invade aquele coração, destruindo os ídolos e evidenciando na vida daquela pessoa a justiça, o juízo de Deus e o pecado que aquela pessoa cometia todos os dias, que era não dar a prioridade que Deus mereceu. Então Jesus está ensinando aqui, versículo 21, e no meu nome, no seu nome, perdão, esperarão os gentios. A gente espera no nome de quem? Jesus. É o nome que nos salva. É o nome que salva todas as pessoas que serão salvas. Em nenhum outro nome há salvação senão no nome de Cristo. Jesus. Então, versículo 22, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e a gente já falou sobre isso, que uma pessoa endemoniada, ela pode inclusive ter limitações físicas, por conta dessa possessão maligna. Jesus já tinha expulsado um demônio que havia feito uma pessoa ficar muda, e quando Jesus expulsou o demônio, o mudo falou. E aqui não, aqui o demônio fazia com que essa pessoa não enxergasse e não falasse. Infelizmente isso tem acontecido na vida de muitos, de maneira espiritual. Elas não enxergam o que deveriam ver, pois o príncipe deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus em Cristo. Ele curou, passando o mundo a falar e a ver. É assim que Jesus cura. Ele muda a nossa realidade. A sogra de Pedro estava doente. Quando Jesus curou, ela passou a servi-los. Essa é uma cura de verdade. Mas existem aqueles que são curados e vão embora e não voltam nunca mais. Existem aqueles que são curados e, em vez de obedecer a Jesus, desobedecem a Ele. Não foi assim com aqueles dois cegos? Jesus disse severamente que não dissessem a ninguém o que ele havia feito. E eles fizeram o contrário. Saíram de lá gritando para todo mundo. E por isso Jesus não podia mais entrar nas cidades. Tinha que dormir no campo. Imagina. Então, continua, versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: este porventura o filho de Davi? Essa expressão filho de Davi, irmãos, é uma expressão messiânica. As pessoas então cogitavam: será que esse de fato é o Messias tão esperado por nós? Mas os judeus não creram, e até hoje os judeus estão esperando o Messias, sendo que ele já veio. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Olha que coisa. Disseram que Jesus fazia as coisas por Beelzebul, o maioral dos demônios. Então, se disseram isso de Jesus, não vão dizer isso de mim, não. Então a gente tem que tomar cuidado. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Não, irmão, Satanás não espere Satanás. Havia um credo no meio do judaísmo, que quando você queria expulsar um demônio, e no linguajar eles chamavam, a gente já viu na Bíblia, muitas vezes chamava-se os demônios de espíritos imundos. Então, quando você queria expulsar um demônio, você chamava um demônio maior,
faziam sacrifício a ele para poder expulsar aquele demônio que estava atrapalhando a sua vida. É muito parecido com a teologia espírita. Você tem um obsessor, então você tem que conversar com algum espírito de luz para poder no mundo espiritual conversar com esse obsessor para ele desobsessar a sua vida. Jesus está dizendo, não é assim que funciona. No mundo espiritual os demônios estão sempre unidos. O que acontece muitas vezes é que Satanás troca a forma de nos enganar. Satanás ele pode vir com chifre tridente, mas ele pode vir como um anjo também. Satanás pode vir como um saqueador, tirando todos os seus pertences, mas ele pode vir também com uma mala de dinheiro, transformando a sua vida numa vida de luxúria aqui na terra. Satanás ele pode vir como um destruidor, ou ele pode vir como um construtor. Ele não tem compromisso com uma mentira. O compromisso de Satanás é com a mentira. Então, você vai ver que existem pessoas que são idólatras, abertamente, adoram a Baal, Astarote e tantos outros, né? A gente vai ver, por exemplo, no livro de Atos, a Diana dos Efésios. E você vai ver que os fariseus, eles também eram filhos do diabo. E eles supostamente não eram idólatras, eles não adoravam nenhuma imagem. Eles diziam que amavam a Bíblia a ponto de escrever versículos bíblicos, amarrar nas roupas, amarrar numa caixinha, botar na cabeça. Mas é como a Bíblia nos ensina, o que Deus está, que de fato o que de fato evidencia o nosso relacionamento com Deus é o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus, as nossas ações vão externalizar isso. Se o nosso coração não está em Deus, mais cedo ou mais tarde, a gente vai demonstrar que a gente nunca quis nada com Deus como Demas. Então, ele continua aqui. E se eu expulso os demônios, versículo 27, por Beelzebul, por que expulsam os vossos filhos? Porque a expulsão de demônios não é algo, a expulsão de demônios de quê? De exorcismo. Você vai ver que exorcismo, até na Bíblia, sempre acabou em desastre. Existiam 7 exorcistas ambulantes, lá no livro de Atos a gente estudou isso, e eles tomaram uma surra enorme do demônio. Até hoje, se você for ver, eu já assisti vários. Esses filmes que são baseados em fatos reais, dos exorcismos católicos, sempre acabam em desastre, irmão. Sempre alguém morre. Porque como é que o demônio vai respeitar alguém que não está debaixo da submissão a Cristo? Olha, irmãos, você quer entender a batalha espiritual e vencê-la? Quer? Amém? Eu vou dar um curso de batalha espiritual em 1 minuto. Você está preparado? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que você vai resistir ao diabo se você não está se sujeitando a Deus? Como é que um padre católico, cheio de idolatria, que na maioria das vezes nega aquilo que ele já leu dezenas de vezes na Bíblia, por conta da instituição religiosa que ele pertence, como é que essa pessoa vai resistir ao diabo se ele está dominado pelo engano? Como é que os pastores evangélicos idólatras de hoje vão expulsar algum demônio, se eles mesmos disseminam ensinos diabólicos? Quando o apóstolo Paulo escreve para um jovem pastor chamado Timóteo, seu filho na fé, a primeira carta, ele diz: meu filho, não se admire, muitos apostatarão da fé. Apostatar, literalmente, vem de um verbo no grego que significa dar as costas, mudar de atitude, abandonar algo ou alguém. Eles apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos
enganadores e seguindo a doutrinas de demônios. Então o demônio ensina? É claro. Mas você já viu algum demônio ensinando? Não, ele vai usar pessoas. Assim como Jesus tem os seus servos, tem as suas testemunhas fiéis, Satanás tem os seus ministros que se disfarçam de ministros de justiça. Está escrito isso em 2 de Coríntios. Então aqui o Senhor Jesus deixa de maneira muito clara como de fato a batalha espiritual deve ser combatida. A primeira coisa no momento de batalha espiritual é: você está se sujeitando a Deus? Se não, vai consertar a sua vida. Como é que está o seu altar? Você vai para a batalha espiritual sendo que você está todo torto. Você tem que se endireitar primeiro. Se Satanás espelha Satanás, ele vai estar dividido. Não, Satanás não se divide. Satanás, ele é astuto. Eles trabalham de maneira organizada. Você viu que Paulo escreve: a nossa luta é contra os principados, potestades, hostes espirituais do mal. O apóstolo Paulo apresenta a batalha espiritual dizendo que o exército do maligno é organizado, inclusive hierarquicamente. Como é isso? Eu não sei. E se alguém disser para você que sabe, é mentira, porque não está na Bíblia. Que a gente sabe é que eles são organizados e que eles trabalham em conjunto para fazer uma única coisa: o mal. E o mal, irmãos, não necessariamente é o mal moral. O mal é nos afastar de Deus e da sua maravilhosa vontade. Por isso a gente tem que estar atento. A palavra é a palavra que traz luz. Não sou eu que estou certo ou errado, é a Bíblia. Versículo 28: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e de fato Jesus fazia isso, e você também pode fazê-lo. Não somos nós que temos que ter medo dos demônios, são os demônios que têm que ter medo de nós. A gente tem que ter medo de pecar, a gente tem que ter medo de transgredir as ordenanças de Deus, a gente tem que ter medo de viver debaixo de um engano, mas não medo das trevas. Nós somos luz. Glória a Deus. Jesus disse: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus é chegado. E uma das evidências é justamente esse triunfo da luz sobre as trevas, por meio de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? E Jesus agora apresenta em uma forma de parábola. Como alguém pode entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Muitas pessoas pegam essa passagem para dizer: Satanás, você está amarrado. Não, Satanás não está amarrado não, viu, irmão? E nem você pode amarrá-lo, você pode expulsá-lo em nome de Jesus. Mas o que Jesus está exemplificando aqui é a sua superioridade, é o seu triunfo absoluto sobre as forças das trevas, que precisam necessariamente serem subjugadas a ele. A Bíblia vai dizer em Tiago que os demônios temem e tremem na presença de Cristo. Nós vimos isso nos gadarenos. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque vieste nos aterrorizar antes do tempo. Os demônios estão aterrorizados. E se você acha que isso era algo simplesmente na pessoa de Cristo, você já leu sobre a passagem do apóstolo Paulo em Éfeso? O apóstolo Paulo, ele fez a sua base, por assim dizer, missionária na cidade de Éfeso, e durante aquele período que ele estava em Éfeso, ele pregou em muitas regiões vizinhas ali. E a Bíblia diz que um pedaço de roupa do uso pessoal
espiritual de Paulo fazia com que os demônios fugissem assustados. Você já imaginou isso? Agora é o contrário. Agora é os crentes, meu filho, se vê qualquer coisa diferente. Meu pai, a luz apagou sozinha. Então vai lá e acende. Eu não. Tem gente às vezes, né, que é tão corajosa assim, mas aí de noite vai devagarzinho. Meu pai, eu posso dormir aqui? Aí ele, pode, venha, olha o travesseiro. Imagine Deus, como não faz conosco. E então ele saqueará a casa. A ideia que Jesus aqui está nos ensinando é o que ele vai falar mais adiante, né? No capítulo 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ontem a gente foi lá em Vista Alegre, não foi? A gente pregou na mesma rua que na mesma semana, foi nessa semana, não foi? Traficantes invadiram uma barbearia pequena, mataram uma pessoa e feriram um bocado, não foi? A gente pregou nessa rua e foi uma paz, que dava mais paz do que aqui. Aí eu disse para o Fábio, que tranquilidade. Ele disse, pastor, o negócio é assim não. O negócio aqui pena de vez em quando. Salva você. Glória a Deus. A gente já pregou em tantos lugares, irmãos, que a gente ficava ouvindo, tem, é fogo, não é não. É outra coisa. E o culto vai acabar? Não, meu filho, vamos continuar. Tinha irmão que disse assim, rapaz, eu acho que eu vou olhar no Mercado Livre se tem algum colete a prova de bala, que andar com esse pastor é perigoso. E nada, mano. As portas do inferno não prevalecerão. Quem não é por mim, é contra mim. É por isso que eu disse para vocês, irmãos, sai de cima do muro. O lado de Cristo é melhor. Cristo é muito melhor. Por mais que ao lado de Cristo, muitas vezes a gente seja, humilhado, maltratado, traído e tantas outras coisas que acontecem com os cristãos, passados para trás. Mas é um lado que sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Quem falou isso foi uma das pessoas que mais apanhou por amor a Cristo. E ele diz, porque o Senhor Jesus sempre nos conduz em triunfo. É assim que Paulo inicia 2 Coríntios. Logo depois de ter dito que lutou contra feras em Éfeso. Até hoje, os estudiosos da Bíblia ficam debatendo como foi esse negócio de lutar contra feras. Será que Paulo foi lançado aos leões e os leões não comeram Paulo ou deram uma mordidinha e acharam a carne dele ruim e depois largaram? Tem gente que entende essas feras como pessoas assim, enfurecidas, que muitas vezes tentaram agredir o apóstolo e até agrediram. Não se tem um consenso em relação ao que está escrito em 2 Coríntios, mas o que se sabe é que a luta espiritual é muito forte. Mas quem está do lado de Cristo sempre está do lado vencedor. Por mais que aos olhos do mundo seja o contrário. Se você olhar de uma ótica humana, quem foi que triunfou? Elias ou Jezabel? Jezabel. Porque Elias desapareceu da história. Eu e você sabemos que Elias subiu ao céu em um redemoinho de vento e Deus enviou uma carruagem de fogo para fazer a separação entre Elias e Eliseu. A gente sabe disso. Mas os incrédulos acreditam nisso? Não, que nada, mas Elias morreu. Jezabel que está com tudo aí, tá vendo aí que eu disse que Baal que é Deus? Jezabel ainda viveu anos. Acabe ainda reinou anos.
açoites várias vezes e depois sendo decapitado. E Nero continuou reinando lá na sua loucura. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Ou Paulo foi para o céu e Nero, pouco tempo depois, foi para o inferno? Por isso, irmãos, depende da maneira como você está olhando a situação. Você pode se ver como um derrotado se o seu padrão for o mundo, ou você pode se ver como um vitorioso se o seu padrão for Cristo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Não é a nossa perfeição, porque perfeito não somos, mas é o ato de mantermos a nossa fé inabalável. Judas, irmão de Cristo, meio irmão de Cristo, ele escreve e diz: olha, eu escrevo para vocês para que vocês batalhem diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Satanás quer roubar essa fé que Deus deu a vocês. Por isso continuamos aqui. Quem não é por mim é contra mim. Repitam comigo. Quem não é por mim é contra mim. Quem não é por mim, contra mim. Quem está dizendo isso não sou eu, irmãos, é Jesus. Às vezes a gente quer pregar um Jesus que aceita toda a religião, que aceita todo compromisso. Esses dias aí, essa classe de atores, promíscuos e imorais, chegou até a fazer um Jesus que era homossexual, tentando trazer algum tipo de chacota a Cristo, como se eles pudessem ofender aquele que está acima de tudo e todos. Tudo que eles estão fazendo é se autocondenando. Naquele grande dia eles vão estar diante de Cristo e eles vão ter que dar conta de cada uma das atitudes que eles tiveram. Teve um desses aí que disse: pode deixar, pode ficar tranquilo, no dia do juízo eu me responsabilizo pelas minhas ações. E eu fiquei pensando comigo, vai se responsabilizar mesmo. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe cristão neutro. Você tem que se posicionar. Por que você acha, lá em 1 Coríntios capítulo 7, por que você acha que um marido abandonava uma esposa crente? Por que você acha? O que levaria um marido a abandonar? Porque uma esposa crente, ela é mais submissa do que incrédula. Porque uma esposa crente, ela respeita e honra o seu marido. O que levaria um marido ímpio a rejeitar uma esposa crente que, do ponto de vista até humano, se submete, procura honrá-lo, procura servi-lo como a Bíblia manda? Mas por que ele rejeitaria essa esposa? Porque ela ama a Cristo acima de todas as coisas. E luz e trevas nunca vão se dar muito bem. Por isso ele diz, mais uma vez: quem comigo não ajunta, espalha. E eu quero perguntar, não a você, mas a sua consciência: você está ajuntando ou espalhando? Eu aconselho que antes de responder a gente pense bem, porque nem sempre o que a nossa boca fala, o corpo testifica. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O que é uma blasfêmia contra o Espírito? É a rejeição contínua do homem em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus não é pregada a mim e a você pelo homem, mas a palavra de Deus é pregada pelo Espírito, que usa um servo de Deus para isso. Mas é o Espírito que está pregando para nós, por meio daqueles que são de Deus. E quando você rejeita
exatamente o que o Espírito diz à igreja, você está rejeitando o Espírito Santo. E ele diz, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por quê? Aquela pessoa que está blasfemando contra o Espírito Santo é uma pessoa que necessariamente não tem arrependimento. E sem arrependimento não há remissão de pecados. Se é o Espírito que nos convence, se é o Espírito que nos concede o dom do arrependimento e o dom da fé, se a gente não recebe isso do Espírito, não há salvação para nós. Às vezes a gente tenta, criar algum tipo de pecado que é mais assustador do que o outro. Não. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando alguém se levanta e diz, eis que te digo assim, tchá, e você diz, eu não acredito nisso. Não, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso na maioria das vezes vai ser até o quê? Coragem de um cristão. Se alguém quiser falar espiritualmente comigo, tem que usar versículos bíblicos. Se não usar versículos bíblicos, não vem de Deus. Deus fala por meio da sua palavra. A gente está vendo aqui Jesus pregando, não está? Não é Jesus que está pregando aqui? E você viu as referências que ele já fez a Oséias, Isaías, Levítico, Êxodo. Você viu as referências que eu disse todas a vocês? Só nesse capítulo 12. Quantas referências ao Antigo Testamento Jesus está usando aqui? E alguém chega para mim e para você e diz, eis que o Espírito diz assim, e não tem uma referência bíblica. Aquilo que a pessoa não diz para você, não somente não é bíblico, como é antibíblico. E a pessoa diz que falou pelo Espírito. Mentira. Deus não é Deus de confusão. É por isso que você precisa ter ousadia e coragem para manusear bem a sua palavra. E quando uma pessoa diz assim, Deus está mandando dizer isso, você olhar no rosto da pessoa e dizer, meu irmão, se arrependa, porque você está usando o nome de Deus em vão. Isso é pecado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. O apóstolo Paulo, por exemplo, quantas vezes ele proferiu palavras contra Cristo, mas o Espírito Santo veio sobre ele, e o próprio Cristo o visitou e o encheu de fé. E ele que perseguia Cristo e os cristãos se tornou um apóstolo de Cristo e perseguido por amor a Cristo. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mas aqueles que se mantêm rebeldes, aqueles que não se arrependem, aqueles que estão vendo na Bíblia que estão errados, mas insistem em dizer, não é assim, mas essa interpretação é você que está dando. Meu Deus, existem textos na Bíblia que de fato a gente tem que estudar de maneira mais apurada, mas existem textos na Bíblia que são claros. Jesus diz, todo aquele que quiser me seguir tem que renunciar a tudo. Isso é claro. Tem que tomar a sua cruz. Isso é claro. Eu quero continuar já, para nós concluirmos, o horário já está se aproximando. Ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore má e o seu fruto mau. Jesus já havia dito isso. A gente está vendo aqui Mateus usando o quê? Da repetição. No Sermão do Monte, Jesus diz, a árvore boa não pode produzir o fruto mau, e a árvore má não pode produzir o fruto bom. Jesus está dizendo, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Isso vale para qualquer pessoa. Jesus já havia dito diante dos fariseus que a sabedoria é justificada pelos seus frutos. Você está dizendo que você é sábio, né? Me mostra. Cadê os nossos frutos, irmãos? Que tal o nosso cristianismo? Raça de víboras. Isso não é uma ofensa, isso é uma constatação espiritual.
Aquelas pessoas ainda não haviam se arrependido e, portanto, ainda estavam debaixo das potestades de Satanás. Quando o apóstolo Paulo faz a sua defesa diante do rei Agripa, nós estudamos aqui recentemente, em Atos 26, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz a respeito do seu diálogo com Cristo na sua conversão, que Cristo havia dito a ele que ele foi chamado para transportar as pessoas por meio da pregação das potestades de Satanás para Deus. E aqui ele diz: raça de víboras, como podereis falar de coisas boas sendo maus? Perceba, irmãos, enquanto a maioria do mundo se preocupa com a aparência, Deus está ocupado com a essência. Enquanto a maioria do mundo está preocupado com aquilo que vê do lado de fora, Deus está preocupado com aquilo que está dentro. Para que nós não venhamos a nos tornar sepulcros caiados, que tinham uma beleza externa, mas que o que tem dentro de um sepulcro? Uma pessoa morta. Ou no caso, antigamente, várias pessoas. A boca fala do que o coração está cheio. Essa é uma evidência, irmãos, de como a gente tem que analisar as nossas próprias palavras. Quem dera a gente tivesse um gravador para gravar não a palavra dos outros, mas a nossa. Você quer saber como anda o seu coração? Analise o que você disse nas últimas 24 horas. Analise o que você postou. Analise o que você pensou nas últimas 24 horas. E aí você vai ter uma ideia de como anda o seu coração. A boca fala do que está cheio do coração. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Judas traiu Jesus. Foi ou não foi? Foi. Jesus traiu Judas? Não. Pedro traiu Jesus. Jesus traiu Pedro? Não, ainda orou por ele. A gente tem que dar. A gente sempre vai dar, por assim dizer, o que a gente tem. Acho bonito. No início de Atos, o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão indo orar no templo e eles se encontram com aquele paralítico à porta do templo pedindo algum auxílio material, e eles dizem, aquele paralítico: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que a gente tem? O que a gente tem hoje para distribuir para os nossos irmãos, para dividir com eles? O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Prestou atenção? Olha, irmãos, você não tem que dizer o que vem na sua mente, não. Você nem tem que dizer o que vem no seu coração, porque às vezes o que vem no coração é enganoso. Você tem que dizer aquilo que o Espírito Santo te manda dizer. Quem disse que você tem que falar aquilo que você pensa? Não, meu filho, muitas vezes a gente está pensando coisas ruins que a gente tem que combater enquanto ainda está no pensamento. Porque depois que a palavra sai, ela pode voltar para a boca? A gente pode até pedir perdão, não pode? Mas a palavra foi dita.
Olha a responsabilidade que a gente tem que ter com esse dom que Deus nos deu, que é o dom da comunicação. Eu sei que tem muita gente que acredita, né, nessas teses de que os animais se comunicam. Olha, irmão, os animais até podem se comunicar uns com os outros, mas não é como o homem se comunica. Não possui uma linguagem, pensamento, raciocínio. Jesus diz aqui: porque pelas tuas palavras serás justificado. Olha que coisa linda. O que foi que aquele ladrão da cruz fez? O que foi Saulo? Ele falou algo que estava no seu espírito. Ele foi regenerado para dizer o que ele disse. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele não pediu para Jesus salvar ele da morte na cruz. Ele pediu para Jesus lembrar dele quando entrar no reino. A palavra. Enquanto que o outro dizia: se podes, se solta da cruz e solta a gente também. E tanta gente que está pedindo isso. Ô Jesus, me dá um alívio aí. Dá um alívio aí, um negocinho da paz, Jesus. Como? Essa graça para suportar o que você precisa suportar. Eu gosto muito do trecho de uma oração. Algumas pessoas dizem que foi Agostinho de Poma que disse: dai-me graça, Senhor, e depois ordena o que quiseres. Olha que coisa linda. E se Deus for glorificado no nosso sofrimento? A gente vai pedir para Deus nos aliviar do sofrimento que glorifica Ele? Quando Paulo vai apresentar as suas credenciais de apóstolo, Paulo não apresenta livramentos, apesar de Deus ter dado inúmeros livramentos a ele. Paulo apresentou o quê? Os seus sofrimentos. Açoitado, perseguido, traído, naufrágio, apedrejamento. Mas Deus estava sendo glorificado em tudo aquilo. Mesmo quando Paulo ia ser preso, foi avisado que ele iria ser preso, e muitos da igreja pediram para Paulo não descer a Jerusalém. E Paulo disse: ô irmãos, façam isso. Se é a vontade de Deus que eu seja preso em Jerusalém, eu posso não fazer isso. Tenho que tentar salvar a minha vida, porque quem tenta salvar a sua vida, a perde. Eu tenho que fazer da minha vida uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Paulo, quando ensinou isso aos romanos, ele teve a oportunidade de viver isso, indo até os romanos, porque foi justamente por meio dessa prisão que ele foi levado a Roma, como prisioneiro. Concluindo aqui, irmãos, eu queria pedir os irmãos para ajeitarem os elementos da ceia, a distribuição deles. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Olha, irmão, sempre alguém quer ver algum sinal, não é assim? Vem cá, aquele pastor que está lá, que pregou ontem, foi diferente. Eu gostava daquele mais novinho, aquele mais novinho é melhor. Então ele pregou ontem, mas vem cá, ele faz malabarismo. Ele bota, como é que se diz? Bota a bola no nariz. Ele sabe fazer pontinho com o pé. Ele sabe andar de cabeça para baixo. É cá, ele não faz nada demais, ele só prega. Ah, não, tem que fazer alguma coisa diferente. Parece que hoje a gente tem sempre que fazer alguma coisa diferente. Para as pessoas pregar a palavra não é mais o suficiente. As
pessoas sempre querem alguma coisa a mais. Aí, o que a sua igreja vai me oferecer? Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera. Preste atenção. Má. O que é uma pessoa má? É uma pessoa que faz o mal. E você pode fazer o mal mesmo quando o mundo está dizendo que aquilo que você faz é o bem. Porque não é o mundo quem deve nos dizer o que é mal e o que é bom, mas é Deus. Ele é bom e Ele nos ensina o que é bom. Uma geração má e adúltera. E que tipo de adultério é esse? O adultério espiritual. Nós deveríamos ser a noiva de Cristo, mas muitas vezes temos nos posicionado como uma meretriz do mundo. Nós muitas vezes temos nos posicionado como mercadorias que estão dispostas a seguir aquele que pagar o maior preço ou o melhor preço. Muitas pessoas seguem pastores porque eles lhe pregam aquilo que é o que? Conveniente. Não, nós devemos seguir a Cristo e aqueles que são de Cristo, ainda que isso nos custe muito. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Porque assim como esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo e com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui que está aquele que é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem está maior do que Salomão, quem é maior do que Salomão. E agora é assustador o que eu vou dizer a vocês. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração perversa. Obrigado, irmão. É isso que a gente tem visto, irmãos, como rótulo de movimento evangélico ou de igreja evangélica. Obrigado, meu filho. Pessoas que têm usado o nome de Jesus para justificar pecados, para fazer coisas absolutamente diabólicas. Pessoas que tinham um patamar de maldade, mas que esse patamar de maldade foi elevado ao quadrado. Pessoas que muitas vezes tinham vergonha de determinadas atitudes e hoje fazem essas atitudes abertamente. E por conta disso, Jesus agora fala, no versículo 46, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora procurando falar-lhe. E alguém disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Eu pergunto a vocês. E estendendo a mão para os discípulos, ele não estendeu a mão para todo mundo, ele estendeu a mão para quem? Para os discípulos. Sempre que Jesus andava
Haviam necessariamente duas classes de pessoas que o seguiam: os discípulos e a multidão. Jesus estendeu a mão para os seus discípulos e disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste é meu irmão e minha mãe. Ele está dizendo: quem faz a vontade do nosso Pai Celeste é a nossa família. Não é quem é a igreja, não é quem se rotula como evangélico, é quem faz a vontade do Pai. Existem muitas pessoas que são rotuladas de evangélicos, mas não fazem a vontade do Pai. Mas esses que fazem, esses são a nossa família. É difícil abraçar esse princípio bíblico, mas é tão necessário quanto carregar a sua cruz. Ah, mas como é que eu vou, sabe, ter o mesmo amor por uma pessoa da igreja? Como é que eu vou ter o mesmo amor que eu tenho pelo meu filho, que veio de dentro de mim, que cresceu, que eu criei? Como é que eu vou ter o mesmo amor? Realmente, você não tem que ter o mesmo amor, não, você tem que ter mais. E aí? Mas essa pessoa é praticamente um desconhecido para mim. Quanto tempo Jesus passou com os seus discípulos? 3 anos. Quanto tempo Jesus passou com sua mãe e seus outros irmãos? 30 anos. E aí? Qualquer que fizer a... Eles até diziam amar a Cristo, mas eles não evidenciavam esse amor amando o seu semelhante, cuidando do seu semelhante, se importando com o seu semelhante, se desgastando pelo seu irmão e a sua irmã em Cristo Jesus. Por conta disso, muitos estavam doentes e alguns já haviam morrido. É o que está escrito em 1 Coríntios 11. O amor a Deus, irmãos, que é o maior de todos os mandamentos, ele é evidenciado necessariamente pelo amor que a gente sente pelo nosso pequenino irmão. Que o Senhor nos ajude a termos essas coisas, todos os seus ensinos, principalmente os que nos foram dados essa manhã esclarecidos, para que nós possamos participar dessa refeição sagrada de maneira santa. O que nos faz santo, irmãos, não é nada que vem de nós mesmos, mas é a fé que nós temos naquilo que foi feito por nós em Cristo. Então nós nos arrependemos e nós buscamos nos adequar à forma que Ele quer que tomemos. Analise a sua vida nessa manhã. Veja aquilo que precisa ser corrigido. Peça perdão a Deus, como Davi pediu. O pecado de Davi era gravíssimo, mas Davi se arrependeu profundamente e foi perdoado. E Deus não vai agir diferente comigo, com você. Por isso, todo aquele que confessa e deixa, todo aquele, esse é o momento que Deus nos presenteou para que possamos confessar os nossos pecados e pedir a Ele que nos ajude nessa transformação, aonde deixamos os nossos pecados para trás, buscando viver uma vida correta. Olha, irmãos, muitos estão em busca da felicidade, mas eu garanto que se você se encontrar com Cristo nessa manhã, é a felicidade que vai estar procurando você. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Antes da gente dar a bênção apostólica,
Eu vou fazer algo que eu não faço normalmente, mas eu queria chamar aqui minhas duas filhas, a gente vai orar. Foi aniversário da minha filha mais velha ontem. Vem, papai. Vem. Vem, papai. Ó Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pelo presente que o Senhor nos concedeu, essa família, daqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu. Dai-nos dessa graça, Senhor, de compreender os Teus ensinos e de viver em conformidade com eles. De maneira especial, eu te agradeço pela vida de Letícia, que fez 12 anos ontem, e que já tem demonstrado uma fé que muitos adultos não têm. Abençoa também a vida de mamá, que elas possam crescer na graça e no conhecimento de Ti, não somente como irmãs de sangue, mas como irmãs em Cristo. E que todos nós aqui sejamos uma família. Muitas vezes, pessoas que amamos não estão aqui. Nós gostaríamos de vê-las aqui. Gostaríamos de enxergá-las como irmãos e irmãs. Mas não podemos ir contra a palavra de Deus. E só pensar em fazer isso já é loucura. Por isso, fazemos aquilo que o Senhor nos ensina, apresentamos a vida deles nas Tuas mãos. Aqueles, ó Pai, que são nossos entes queridos aqui na terra, mas que têm evidenciado que não fazem parte da nossa família no céu. O Senhor tem poder para salvá-los, assim como nos salvou. E nós rogamos para que assim o Senhor o faça. Assim como rogamos nessa manhã, que o Senhor nos mantenha sempre ligados um ao outro pelo vínculo do amor. Não nos deixa, Senhor, abandonar o primeiro amor, mas que venhamos a nos manter nele cada vez mais. Que cada vez mais venhamos a nos entregar, a nos desgastar, por amor a Deus, evidenciado pelo esse amor que sentimos e demonstramos pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Que vivamos sempre esse amor em verdade e essa verdade do amor para sempre, aqui na terra e muito mais quando chegarmos ao céu. O amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos amém. Uma salva de palmas ao Senhor. E diga a você mesmo: saia de cima do muro.